falar sobre a raiva. Raiva é um sentimento que muitas das vezes expressamos no dia a dia dentro do CT. E quando falamos de raiva, muitas das vezes é interpretada como negativa. E nem sempre a raiva é negativa. A raiva é uma emoção. Quando falamos de emoção, é algo que está no instinto. Instintivo é uma reação instintiva a um estímulo externo. Vou dar um exemplo. Eu vejo de repente um senhor aí de 50 e poucos anos falando de desejo sexual por uma menina de 11, 12 anos. Então isso gera em mim, por esse estímulo auditivo externo, uma emoção de raiva por uma atitude que é classificada como pedofilia pela diferença de idade e a idade dessa menina, certo? Certo. Então nós entendemos que a raiva, no sentido de emoção, é um estímulo que eu tenho instintivo contra algo externo, contra alguma informação externa. Pede para os abençoados aí dar uma maneirada, por gentileza. E quando falamos de sentimento, então, emoção é uma reação imediata a um estímulo externo. É automático. Pisou no meu pé, eu empurro. Um exemplo instintivo. O sentimento é algo consciente, é algo que eu pensei, refleti sobre aquilo e protesto. Eu protesto contra alguma coisa que me incomoda e que é uma ameaça. Então eu tenho um sentimento de raiva, certo? Deu para entender um pouco, né? Emoção é uma reação imediata, instintiva, de defesa ou fuga contra um estímulo externo. O sentimento é uma construção. Eu penso, eu avalio, eu julgo e baseado nesse sentimento surge a raiva. Eu tenho um sentimento de raiva contra alguma coisa, mas já não está mais na reação imediata, já está no sentimento. Eu começo a pensar. Eu tenho um domínio maior do que uma resposta automática, que é a emoção. Emoção é automática, sentimento eu consigo julgar, raciocinar com clareza sobre determinadas coisas, certo? A raiva, ela tem muitas faces. Ela se manifesta através da irritabilidade. Irritabilidade indica que algo está me incomodando. E isso é uma forma da raiva se manifestar muito comum dentro de um processo de tratamento. Eu me irrito porque a comida não é o que eu quero. Eu me irrito porque eu não posso dormir até a hora que eu quero. Eu me irrito porque eu preciso estar na reunião. E tem vezes que eu não quero estar. Eu fui acolhido e eu sei que tem dias que eu não queria estar na reunião. Eu não queria ter que sentar aqui. E eu ficava irritado. E o que é que eu quero dizer com isso? O que é que nós podemos aprender com isso nesta manhã? Essa irritabilidade, ela é positiva ou negativa? Negativo. Depende da situação, né? Nesse exemplo, negativo. Por que ela é negativa? Porque eu não queria, mas eu preciso. Porque eu não queria, mas eu preciso. Preciso. Nesse ponto de vista, você acha que ela é negativa? Isso. A irritabilidade negativa, vamos lá. Eu tenho que estar aqui na reunião. Mas quem se colocou nessa situação? Eu. Por isso que ele falou que é negativo. Eu me irrito de ter que seguir uma regra que eu mesmo me coloquei na posição de ter que seguir regras. Porque eu estava lá fora. Eu estava na minha casa.
eu tinha o meu trabalho, eu tinha a oportunidade de estar com meu filho, eu tinha a oportunidade de estar com a minha esposa, mas eu estava? Não. Eu estava fazendo o quê? De forma predominante? No uso. Aí quando eu chego aqui, eu passo a lembrar que eu tenho um filho, eu passo a lembrar que eu tenho esposa, eu passo a lembrar que tenho conta para pagar, eu passo a lembrar que tem alguma coisa para me resolver, e começo a ficar irritado. Só que essa raiva, essa irritabilidade, nós não estamos falando sobre abstinência. Essa irritabilidade, ela é negativa, porque eu estou pensando fora da caixa, porque eu estava lá fora, mas eu não estava cuidando da minha esposa, eu estava lá fora, mas eu não estava cuidando do meu filho, eu não estava ficando em casa, eu não estava pagando minhas contas, eu não estava executando meu trabalho com eficiência. Então, como nós aprendemos que o sentimento de protesto, da raiva, eu tenho raiva, é um sentimento de protestar contra algo que está fora do comum, que está me incomodando. Mas eu estou protestando contra quem? Contra a clínica? Contra o centro terapêutico? Contra o terapeuta? Contra a equipe? E qual é a responsabilidade e culpa que a instituição, ou os profissionais, ou o grupo de apoio tem? Que culpa que eles têm de eu mesmo me colocar nessa situação? Então eu estou procurando de alguma forma descarregar, protestar contra algo que me incomoda, só que de pessoas que não têm culpa. Então a irritabilidade, a raiva, ela pode ser usada de forma positiva. Eu posso potencializar o meu comportamento de forma assertiva, motivado pelo sentimento da raiva, protestando contra o meu próprio mau comportamento que me trouxe a esse lugar. Então, eu estou irritado porque eu tenho que acordar em determinado horário no dia de domingo para participar da reunião. Então, como eu posso usar essa irritabilidade ao meu favor? Vou fazer as coisas certas, vou mudar minha forma de agir, para mim não mais me colocar numa situação onde seja preciso eu estar passando por isso. Um gancho, Alisson. Jargão de clínica. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo. Segunda situação. Frustração é uma outra manifestação, é uma outra face da raiva que muito se vê dentro do processo de tratamento. A frustração é uma das faces da raiva, onde eu não tenho o que gostaria. Eu recebo muitos não. Quando eu estava no uso, eu fazia tudo o que eu queria. Não tinha limites. Algumas pessoas cometeram crimes, outras violências, outras agressões verbais. Não tinha limite. A pessoa fazia o que queria. Aí chega no CP, ele é contrariado, porque ele não vai fazer o que ele quer. Aí é onde começa a manifestação da raiva de forma por meio da frustração. Quando eu recebo um não, eu fico com raiva, que é o que muitas das vezes a gente vê falar sobre o rei bebê. Uma criança, ela dá calundu, ela se esperneia, ela chora, ela grita, mas ela acaba recebendo o que ela quer. Só que nós adultos não é assim. Eu fico com raiva, ameaço, faço chantagem, mas eu não vou receber tudo que eu quero, porque eu já não estou mais na fase de um bebê. Nós somos todos homens, a maioria aqui pais, esposos, e muitas das vezes eu fico frustrado porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Só que eu não paro muitas das vezes para pensar que eu não estou com essa bola toda, porque às vezes eu tenho dificuldade de assumir para mim mesmo que eu não estou sendo um homem,
Nós não estamos falando de opção sexual, cada um tem o direito de escolher a sua opção sexual. Nós estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre conduta. Muitas das vezes eu não estou tendo uma conduta de homem, porque eu sou pai, esposo, e infelizmente me encontro hoje numa situação onde não estou suprindo os meus papéis. E eu fico frustrado, eu fico com raiva, porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Mas eu posso usar essa frustração ao meu favor. Como hoje eu não estou tendo o que eu quero, eu posso usar isso. Não vou mais me colocar numa situação onde as pessoas vão ter a opinião arbitrária do que eu devo ou não fazer. Porque eu tinha essa liberdade lá fora. Eu perdi. Aí muitas das vezes eu fico frustrado. Aí eu chantagio minha família, ameaço minha família, sou ingrato com minha família, e esqueço de admitir que eu sou o único responsável por estar aqui. Porque se eu estivesse trabalhando, executando minhas responsabilidades comuns, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui porque eu estava comendo uma cocada na bomboniera. Estamos aqui porque tínhamos problemas com dependência, seja lícita ou ilícita, outros comportamentos. Então eu sou o responsável por estar aqui. Eu não posso canalizar essa raiva, essa frustração de não ter o que eu quero para minha família. Minha família não é responsável. Minha família está se privando muitas das vezes de pagar um consórcio de uma moto, dar entrada no terreno para pagar um tratamento na expectativa, na esperança de que eu entenda que o uso dessas substâncias estavam destruindo minha vida e minha família. Ressentimento. Nós falamos sobre a irritabilidade. Eu me irrito porque eu não estou no ambiente que eu estou acostumado. Eu me frustro porque não tenho as coisas da forma como eu quero, no tempo que eu quero. E também tem a face do ressentimento, que nós falamos sobre isso no triângulo da auto-obsessão, que é uma raiva baseada em algo passado. Eu manifesto, eu protesto contra alguém, contra alguma coisa ou uma pessoa, lembrando de algo que aconteceu no passado. Então a raiva se manifesta também através do ressentimento. Ela pode também se manifestar através do ressentimento. Eu lembro de repente do que um companheiro, do que um familiar fez para mim que eu não gostei, e isso gera em mim um comportamento de hostilidade. Ressentimento é o apego ao passado. Eu estou aqui no presente, hoje, no aqui, agora, mas lembrando de repente de um companheiro que pegou meu celular emprestado, foi e nunca mais voltou. E o que esse apego a essa lembrança causa em mim? Raiva, hostilidade. Então uma lembrança do passado, um ressentimento, um apego a uma lembrança de uma pessoa que me fez mal, traz para mim no presente um comportamento e um sentimento de raiva que atrapalha as minhas relações e convivência com as pessoas que estão à minha volta no presente, que não tem nada a ver com o que aconteceu no meu passado. Então o ressentimento, a raiva se manifestando através do ressentimento, potencializa comportamentos disfuncionais no meu presente, atrapalhando o meu relacionamento com as pessoas que estão no aqui e agora, que não tem nada a ver com o que aconteceu lá no meu passado. Tá dando para assimilar? Sim. Porque muitas das vezes eu amanheço dentro de um CT, eu estou sempre usando o termo eu, para que ninguém entenda que é uma indireta.
Então estou usando eu para que cada um possa fazer uma avaliação pessoal de si mesmo. Não estamos aqui, não estou aqui com o intuito de soltar indireta para ninguém. Então que cada um faça uma autoavaliação sobre si, sobre os seus comportamentos. Muitas das vezes, dentro do centro terapêutico, levanto pela manhã com raiva. Com raiva, eu lembro de alguma coisa que aconteceu, lembro de alguma coisa que eu poderia ter feito que não fiz, ou que fiz e me culpo por isso. Então, para a gente entender de onde vem essa raiva, por que eu estou com raiva, por que eu estou com esse comportamento hostil, por que eu estou respondendo ao meu companheiro que muitos eu nem conhecia na rua, conhecia aqui dentro, por que eu estou tratando com hostilidade? Para me identificar de onde vem essa raiva, por que eu estou sentindo essa raiva? Aí aqui nós estamos aprendendo. Às vezes eu estou irritado porque estou num ambiente que eu não queria estar. Estou frustrado porque as coisas não estão acontecendo como eu queria. Estou ressentido porque, de repente, a minha família chamou o grupo de resgate para me resgatar e eu estou ressentindo. No hoje, uma situação que aconteceu há 15 dias, há um mês, há 2 meses atrás. E isso está me impedindo de entrar no processo de recuperação, de mudar a minha forma de pensar para que meus comportamentos sejam diferentes. Porque se eu não entender e não levar a sério que é a minha vida que está em jogo, eu vou ser fonte de lucro para centros terapêuticos, seja esse ou outro. Porque se eu não mudar a minha forma de pensar para ter comportamentos diferentes, infelizmente eu vou voltar. Porque se eu não mudar a minha forma de pensar, o meu comportamento será o mesmo. Se o meu comportamento for o mesmo, o resultado será voltar novamente. Então é necessário que eu entenda isso. Nós aprendemos numa palestra passada sobre características que definem uma pessoa que está dentro da dependência, que é classificada como um dependente químico, seja de substância lícita ou ilícita. Então, quando eu, avaliando aquilo que nós refletimos naquele dia, assumo que tenho um problema com dependência química e entendo que é algo sério, porque está atrapalhando o meu papel de pai. Meu filho está crescendo, eu passando a maior parte do tempo internado. Está atrapalhando a minha moral como pai, porque quando meu filho olha para mim, o que eu represento? Qual o exemplo que eu dou para o meu filho? Quando está atrapalhando a minha vida como esposo, como filho, como homem, os vizinhos, as pessoas à minha volta, quando olham para mim, o que eu represento? Eu represento um homem. E por último, fúria é a forma extrema e até violenta de expressar a sua raiva. Quebrar as coisas, chutar as coisas, arremessar objetos contra pessoas ou ao aleatório. Quantas das vezes eu tenho essa manifestação de fúria, estou com raiva e desconto em alguém, seja verbalmente, seja fisicamente, seja um objeto. Então, que nessa manhã nós possamos fazer essa avaliação. Eu estou tendo raiva. E qual está sendo a face da raiva? Como ela tem se manifestado no meu dia a dia? Através de irritabilidade, através da frustração, através do ressentimento, através da fúria. Qual dessas faces está sendo predominante no meu dia a dia aqui dentro desse tratamento? Eu preciso fazer essa avaliação, porque quando eu consigo identificar qual é a face que a raiva está se manifestando no meu dia a dia, eu vou entender se é porque as coisas não estão acontecendo como eu quero, e se as coisas não estão acontecendo como eu quero, indica que eu perdi o controle. Porque quando eu estou no controle, muitas coisas vão ser predominantes de acordo com a minha vontade. Mas dentro do centro terapêutico não é assim. A maioria das coisas não é de acordo com a minha vontade. É de acordo com o que é sugerido. A face da raiva tem se manifestado através de um ressentimento. Eu me pego constantemente lembrando do passado.
Eu me pego constantemente lembrando de uma mulher que me abandonou, de uma mulher que me traiu, de um amigo que me decepcionou, de um familiar que não me deu a atenção que eu queria ter tido. Como é que está? A minha mente ela está sendo ocupada, os pensamentos que têm sido predominantes no meu dia a dia está relacionado à raiva daquilo que eu queria ter que não tenho, está relacionado ao incômodo do ambiente novo que não é o que eu queria ter, não queria estar, está relacionado ao meu passado e o meu comportamento baseado na frustração, no ressentimento e na irritabilidade. Eu estou tendo manifestação de fúria, eu estou tendo manifestação de agressividade, seja ela física ou verbal, porque quando eu ameaço, eu também estou manifestando uma violência psicológica. Então, como é que está? Como é que está nessa manhã o meu emocional, o meu sentimento? Como é que está? A raiva tem sido predominante no meu dia a dia? E se essa raiva tem sido predominante, eu tenho potencializado para ter comportamentos assertivos? Eu tenho usado essa frustração para mudar o meu comportamento, para não mais me colocar em uma situação onde pessoas vão definir o horário que eu devo levantar, o horário que eu tenho que tomar banho, o horário que eu tenho que comer, o horário que eu tenho que fazer a barba? Eu tenho usado essa raiva ao meu favor? Ou eu tenho deixado essa raiva me consumir ao ponto de ter formas extremas de expressar essa raiva, agredindo as pessoas verbalmente, sendo indisciplinado? Então que nessa manhã nós possamos ver isso. Essa raiva que sentimos, ela está potencializando um comportamento a favor, para que eu não mais me coloque numa situação que eu estou hoje. Ou essa raiva tem potencializado hostilidade, comportamento disfuncional, uma dificuldade de se relacionar socialmente? Porque se a raiva que eu estou sentindo está atrapalhando o meu desempenho como filho, está me distanciando da minha família, da minha mãe, do meu pai, das pessoas que estão investindo em mim, não é bom. Eu estou num caminho disfuncional. Eu estou protestando de uma forma insana, porque eu estou descontando de forma extrema hostilidade, agressividade, desprezo contra as pessoas que me amam e estão investindo em mim, pelo fato de não aceitar que o responsável sou eu. Quem me colocou aqui? Eu. Então que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso. Eu quis trazer essa informação sobre a raiva, como ela existe diversas manifestações de raiva, mas eu quis trazer essas aqui, que é o que acontece com predominância dentro do centro terapêutico: irritabilidade, frustração, ressentimento e fúria. Então que nessa manhã cada um de nós possamos fazer uma autoavaliação, que a raiva que estamos sentindo, que os comportamentos de hostilidade está atrapalhando a minha recuperação. Mas eu posso usar essa raiva, eu posso usar essa frustração ao meu favor, para mudar aquilo que eu preciso mudar. E quem que eu posso mudar? Deus. É isso aí. Alguma dúvida? Não. Deu para todos entender? Sim.